Olá pessoal, professor André Inácio falando. Então, dando continuidade nos nossos estudos de matemática. Então, aula 5, frente A, apostila 2, ok? Lá na página 1. Nessa aula, nós vamos continuar estudando funções, na qual nós já começamos. Nós vimos a ideia, o conceito do que é uma função, nós vimos a lei de formação de uma função nas aulas anteriores. Resolvemos o exercício, agora nós vamos dar continuidade a esse estudo. Então, o que nós vamos estudar na aula de hoje? Gráfico de uma função, o que é o domínio de uma função, o que é uma imagem, o que é um contradomínio e crescimento de funções, certo? Então, pessoal, toda função, nós conseguimos plotar o gráfico dela. Então, por exemplo, nós temos aqui, então, o gráfico. Vamos supor lá que nós temos uma função que y é igual a 2x. Lembrando que meu y também pode ser meu f de x. Então, eu tenho essa determinada função. E eu quero plotar o gráfico dessa função, esboçar o gráfico dessa função, para mim ver, por exemplo, o comportamento dessa minha função. Então, percebam, eu tenho aqui y e eu tenho aqui que y é igual a 2x, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, e atribuir valores para x, vou fazer aqui uma tabelinha, ó, x e y. Então, vamos pôr aqui os valores 1, 2 e 3. Ou melhor, vamos começar do zero. Começar aqui do zero. 0, 1 e 2. Lembrando que eu poderia pegar qualquer valor, poderia pegar negativo, enfim. Se eu pegar aqui e substituir na minha função, vai ficar y é igual a 2 vezes 0, que é igual a 0. Então, quando x vale 0, meu y vale quanto? 0. Próximo valor. Y é igual a 2 vezes 1, ou seja, meu y vai valer 2. Quando meu x valer 1, meu y vai valer 2. E por fim, y é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, quando meu x valer 2, meu y vai valer 4. Certo, pessoal? Então, o que eu obtive aqui? Aqui nada mais que eu tenho o quê? Meus pares ordenados. Quais pares ordenados? 0 e 0, 1 e 0 e 2 e 4. Então, eu posso pegar isso e jogar no gráfico. Lembrando que meu gráfico tem lá meu plano cartesiano tem a abscissa, que é meu x. Aí, para lembrar, é só absci. Então, minha abscissa é meu x e minha ordenada é meu y. Então, percebam que quando x vale 0, y vale 0. Tem um ponto aqui. Qual que é o próximo ponto? Quando x vale 1, meu y vale quanto? 2. Tem um outro ponto aqui. E quando x vale 4, quando x vale 2, meu y vale 4. Tem um outro ponto aqui. Tá? Tem um outro ponto aqui. Um ponto aqui, outro ponto aqui. Então, eu posso traçar uma reta. Tudo bem, pessoal? Aí, eu posso analisar através do gráfico várias coisas, pessoal. Várias coisas. Por exemplo, essa minha função, ela está crescendo, decrescendo ou ela está constante? Ela está crescendo, não tá, pessoal? Porque, ó, vamos analisar. O que está acontecendo com essa minha reta? Ela está crescendo da esquerda para a direita. E podemos observar que quando eu aumento meus valores de x, meus valores de y também aumentam. Logo, isso aqui é uma função o quê? Crescente, certo? Mas eu poderia ter também uma função decrescente. Aí ela teria outro comportamento. O comportamento dela, então, seria aqui o contrário, tá? Ou seja, ela vai diminuir aqui da esquerda para a direita. Certo, pessoal? Quando eu falo em imagem e domínio e contradomínio,
Vamos começar pelo domínio. Domínio, pessoal, são todos os valores de x. São todos aqui meus valores de x da minha função. A imagem vão ser todos os valores que estarão ligados de x e y. E meu contradomínio vai ser todos os meus valores de y. Isso vai ficar mais claro quando eu for resolver exercício, na qual eu vou explicar um exercício para vocês. O que vocês têm que saber então? Plotar o gráfico de uma função, analisar quem que é o domínio, quem que é a imagem, quem que é o contradomínio, se essa minha função está crescendo, se ela está decrescendo. Nesse momento, pessoal, nós estamos falando de uma forma geral, mas nós vamos depois começar a estudar cada função separada. Função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica. E aí nós vamos perceber que cada função tem as suas características, tem um determinado comportamento. Tá? Agora nós estamos estudando de uma forma bem geral, certo? Então vamos lá. Vamos resolver o exercício 1 da página 3, que caiu na Universidade Federal do Paraná. Universidade na qual muitos irão prestar. Ele fala assim nesse exercício, ó. Um estudo feito com certo tipo de bactérias detectou que no decorrer de uma infecção, a quantidade dessas bactérias no corpo de um paciente varia aproximadamente segundo uma função, Q de T, que fornece o número de bactérias em milhares por milímetros cúbicos de sangue no instante T. O gráfico da função, Q de T, encontra-se esboçado abaixo. O tempo é medido em horas e o instante T igual a 0 corresponde ao momento de contagem. Então, aqui é o momento de contagem. Tá? Então, percebam que aqui a gente tem no eixo X o tempo e no eixo Y nós temos aqui a quantidade, ok? Aí ele pede, com base nessas informações, considere as seguintes afirmações. 1. A função Q de T é crescente no intervalo de 0 a 48. Pessoal, analisem comigo. Ela é crescente no intervalo de 0 até 48? Não, pessoal. Mentira. É falsa essa afirmação. Por quê? No intervalo de 0 aqui até 24, ela é crescente, é uma função que está crescendo, ó. Só que a partir daqui do 24, no intervalo de 24 a 48, ela começa o quê? A decrescer. Então, essa minha afirmação, ela é falsa. Ela é falsa, certo? 2. A quantidade máxima de bactérias é atingida 24 horas após o contágio, aproximadamente. Então, vamos analisar aqui, ó, após 24 horas, ó, 24. A quantidade é máxima, aproximadamente? Sim, ó, ela vai atingir o pico, ó, vai atingir o máximo. Então, isso aqui é verdade. E 3. Após 60 horas após o contágio, a quantidade de bactérias está abaixo de 1.500 por milímetro cúbico, então 60 horas vai estar aproximadamente por aqui, vocês concordam? Então, vocês acham que ela vai ser... Ela está abaixo de 1.500? Com certeza, né, pessoal? Ela está aproximadamente aqui, ó. Próxima ali a 500, mais ou menos. Com certeza ela está abaixo de 1.500. Então, essa aqui também é verdade. Então, quais as afirmações são verdade? 2 e 3. Então, a letra correta é a letra C. 2 e 3. Tudo bem, pessoal? Agora, 2. A 2 caiu na Universidade Federal de São Carlos. Para estimar a área da figura A, B, D, O, sombreada no desenho, onde a curva AB é parte da representação gráfica da função, f de x é igual a 2x. Então, ele me deu. Então, essa minha função aqui, ó, essa minha função, ela é o quê? F de x é igual a 2 elevado a x. Ou seja, não estudamos ainda.
aqui no terceirão, mas nós sabemos que é uma função o quê? Uma função exponencial, cresce de forma exponencial, tá? João demarcou o retângulo OCBD e em seguida usou a propaganda de um computador que plota pontos aleatoriamente no interior desse retângulo. Sabendo que dos 1000 pontos plotados, apenas 540 ficam no interior da figura A, B, D, O, a área estimada dessa figura em unidades de área é igual a... Então, pessoal, primeira coisa, ó, ele me deu ele fala, vamos analisar aqui tudo que está nesse gráfico. Ele fala que meu D é igual a 2, não é? Não é no eixo X? Então, aqui meu eixo X, nesse meu ponto D, X vale quanto? 2. E Y? Quanto vai valer Y? 0, ó, não está aqui em cima, então Y vai valer 0. Opa, já é uma informação importante. Vamos analisar aqui no meu ponto O, meu par ordenado no meu ponto O. X vai valer quanto? 0. Y? 0. Tudo bem? No meu ponto A, X vale quanto? X vai valer 0. E Y? É só jogar aqui na minha função. Opa, se meu X vale 0, 2 elevado a 0, 2 elevado a 0, meu Y vai valer então 1. Tudo bem? Ou seja, peguei meu 0 e substituí aqui na minha função, ó. No meu lugar de 0. Então, f de 0 é igual a 2 elevado a 0. Todo mundo elevado a 0 é 1. Menos o 0. C. No meu C, quanto que vale x? 0. Quanto que vai valer meu y agora ali? Quanto que vai valer meu y? Vai valer 4. Certo? Meu y vai valer 4. No meu B aqui, ó. Quanto que vale meu valor para x? 2. Se eu jogar aqui na minha função, esse meu y vai valer quanto? 4. Tudo bem? Porque 2 elevado ao quadrado, 4. Então, fechamos aqui todos os meus pontos. Então, agora basta a gente calcular, então, a área do triângulo. Então, ó, a minha área do triângulo OCBD vai ser igual a quanto? A 2 vezes 4, que vai ser igual a 8, tá? Então, calculei aqui a minha área do meu triângulo OCBD, tá? Então, portanto, tá? No interior da figura A, B, D, O, ela vai ser igual a 440, certo? Que ele está falando ali no enunciado, que fica no interior, dividido por 1000 vezes a minha área que eu achei aqui, tá? Então, isso vai me dar 4,32 unidades de área. Então, fechamos aqui mais um exercício, tá? Lembrando, então, pessoal, que os meus pontos aqui, eu estou pegando os que tem e os que não existem eu jogo dentro da minha função. Tudo bem? E aqui, ó, o exercício, vamos pegar o 5.06, tá? Que é sobre domínio, imagem contra domínio. Ele fala assim, ó, o gráfico a seguir é de uma função real f. Sobre essa função é correto afirmar que, antes de olhar as alternativas, pessoal, vamos analisar quem que é o domínio dessa minha função. Percebam que eu falei para vocês, domínio são todos os meus valores dx que está assumindo essa minha função. Quem são meus valores dx aqui, ó? Meus valores dx, meu domínio dessa minha função vai ser o quê? Do 1 fechado, porque inclui 1, até o 5. Então, quem que é o domínio dessa minha função? De 1 até 5, incluindo o 1 e o 5. Esse vai ser o meu domínio. Quem vai ser a minha imagem? Quem vai ser a imagem dessa minha função? A imagem, ó, são os valores
que estão ligados de x com y. Vocês concordam que todos esses valores, ó, todos esses valores vão ter ligação aqui em y, ó, vão estar ligados com y, não é? Então, a minha imagem vai ser o quê? De 1 até 6, incluindo 1 e incluindo 6, certo? Domínio, então, meus valores de x, certo? E a minha imagem, meus valores aqui de y que estão ligados. Professor, mas e o contradomínio que você não está falando? Aqui no caso não vai me interessar o contradomínio, mas o contradomínio, pessoal, seriam todos os valores de y que essa minha função poderia ter, tá? Então vamos analisar. Sobre essa função é correto afirmar que 3 não pertence ao domínio? Mentira, 3 pertence ao domínio. Certo? 3 com certeza pertence ao domínio. Tudo bem? Incorreto, ele pertence. B, 3 não pertence à imagem? Incorreto, o 3 pertence. Ó, 3 pertence, está indo de 1 até 6. Letra C, a imagem da função é de 1 até 6, só que está aberto em 1 e em 6, ou seja, não está incluindo, né? Mentira, ó, aqui a bolinha está fechada, a bolinha está fechada. Se a bolinha está fechada, está incluindo. Bolinha fechada, está incluindo. D, o domínio da minha função é de 1 a 5, ó, domínio da minha função de 1 a 5, fechado para 1 e fechado para 5, porque quer dizer que inclui 1 e inclui 5. Verdade. Então, a alternativa certa é a letra D. E a letra F. F de 4 é igual a 3. Pessoal, essa informação é insuficiente, tá? Não são suficientes para determinar o valor de F de 4. Logo, não se pode afirmar que F de 4 é igual a 3. Então, a alternativa correta é a letra D. Tudo bem, pessoal? Então, só fixando, quando a minha bolinha está fechada, está incluindo o valor, certo? Então, pessoal, paramos por aqui. Resolvam todos os exercícios dessa aula. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição lá no grupo de Tirar Dúvidas do Terceirão, tá bom? Um abração.